E se desse para construir a autoconfiança, tipo como um engenheiro levanta um prédio? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, na engenharia da mente. A gente vai pegar os segredos que o Napoleão Hill sacou estudando mentes geniais como Henry Ford e Thomas Edison e entender como projetar o nosso próprio sucesso. Sabe, vamos ser sinceros aqui. Quem é que nunca se sentiu meio à deriva, né? Tipo um barco no meio do mar, sem rumo, sendo levado pelas ondas. Essa sensação de não ter o controle, de não ter o leme na mão, é super comum. Mas e se desse para construir esse leme? E se a gente pudesse de fato traçar o nosso próprio curso? Então, é aqui que o jogo vira. A grande sacada do Rio foi perceber que sucesso, confiança, nada disso é sorte. Não é ganhar na loteria. Na verdade, é o resultado de um projeto, sabe? Uma arquitetura mental que a gente constrói de propósito. É isso mesmo, é engenharia, não é sorte. E como toda boa construção, a gente precisa de uma planta, de um projeto, certo? O nosso vai ter 4 partes. Primeiro, a fundação, com o propósito em mente. Depois, a gente sobe a estrutura, com alianças e disciplina. Aí vem o acabamento, com persistência e conhecimento. E no final, a gente chega na conclusão, a soberania mental. Bora lá? Bom, vamos começar pelo começo, né? A fundação. Qualquer prédio, por mais alto que seja, precisa de uma base sólida. É o que segura tudo. E no nosso projeto mental, essa base tem 2 ingredientes-chave. Um propósito bem definido e uma atitude mental positiva. Se isso aqui falhar, o resto todo pode desmoronar. Ok. O primeiro pilar dessa base é o que o Hill chamou de objetivo principal definido. Pensa nisso como uma estrela do norte, sabe? Aquela que guia cada passo, cada decisão. Quando se sabe para onde ir, aquela mania de ficar se comparando com os outros simplesmente some. Porque afinal, cada um está construindo o seu próprio prédio, com a sua própria planta. Tá, mas como é que se define essa tal estrela do norte? É bem prático, na verdade. É preciso definir com clareza total o que se quer. E não vale eu quero ter sucesso. Não, tem que ser específico. Eu quero alcançar a coisa X. E mais, colocar uma data para isso. Sabe por quê? Porque essa clareza toda é o veneno para a procrastinação, que adora uma confusão, uma incerteza. Agora, o segundo pilar da nossa base, a mentalidade. E olha, essa frase aqui diz tudo. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E não, isso não é papo de pensamento mágico, tá? É sobre entender que a nossa mente é a ferramenta que desenha a realidade antes dela acontecer. É ter controle de como a gente interpreta o mundo. Olha que interessante isso aqui. A ideia é que o nosso subconsciente funciona como um filtro. Pensa num óculos. Se a gente alimenta o subconsciente com medo, as lentes dele ficam ajustadas para achar perigo e desculpa para não fazer nada. O foco vai todo para a falta, para a insuficiência. Agora, se a gente programa esse filtro com confiança, as lentes mudam. O foco passa a ser em oportunidade, em recurso. O foco vira abundância. E a escolha de qual filtro usar é nossa. Certo. Fundação pronta e sólida. Agora é hora de subir as paredes. E as vigas de sustentação, o que vai dar corpo e força para essa nossa construção mental, são 2 coisas. As alianças que a gente forma e a disciplina que a gente mantém. A real é que ninguém constrói nada de grande sozinho. E o princípio do Mastermind é exatamente isso. Mas não é só sobre ter contatos, não. É sobre criar um grupo de mentes que estão em sintonia total, trabalhando juntas por um objetivo. É a soma de tudo. Inteligência, experiência, energia. E aí acontece um negócio incrível, que é a tal transferência de confiança. Quando a gente se cerca de gente inspiradora, de mentes afiadas, a confiança vira quase que contagiante. Pega o caso do Henry Ford. Ele não sabia tudo, longe disso, mas ele foi esperto, montou um mastermind com os melhores de cada área. A grande sacada dele não era saber tudo, mas saber quem sabia. Beleza, a outra viga mestra da nossa estrutura é a autodisciplina. Mas calma, esquece aquela ideia de disciplina como algo penoso, na base da força bruta. A disciplina de verdade, a que o Hill fala, começa na cabeça. Pensa bem, se a gente não consegue dominar os próprios pensamentos, como é que vai dominar as ações? E uma técnica muito poderosa para isso é a visualização concentrada. Funciona assim. Reserve uns 30 minutinhos por dia num lugar sem distração. E aí, construa na mente a imagem mais nítida e detalhada possível da pessoa que se quer ser. Mas não é só para ver, é para sentir as emoções do sucesso, como se já fosse real.
Isso cria um tipo de planta baixa, um projeto interno que o subconsciente vai se esforçar para transformar em realidade. Pronto, nossa estrutura está de pé. Agora falta o quê? O acabamento. Aqueles detalhes que vão proteger e preparar nossa fortaleza mental para o mundo lá fora. E para isso a gente vai usar 2 materiais: persistência e conhecimento especializado. Vamos falar de persistência. A chave aqui é mudar o jeito de olhar para as coisas. Um fracasso não é uma sentença de morte, sabe? É só um dado, uma informação, é uma circunstância que passa. Ele só vira algo permanente se a gente deixar, se a gente desse poder para ele. E o Hill deixou essa pérola para a gente. Cada derrota traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso é forte, né? Persistir, então, é quase como ser um garimpeiro, procurando ouro no meio dos escombros de algo que deu errado. Bom, e agora, o conhecimento. Mas muito cuidado aqui. Não estamos falando de acumular um monte de informação aleatória. O poder de verdade está no conhecimento especializado e principalmente aplicado. A pessoa mais inteligente não é a que tem todas as respostas na ponta da língua, mas sim aquela que sabe onde encontrar as informações e, mais importante, como organizar tudo isso para montar um plano de ação. E é isso, nosso projeto está completo, a gente passou pela fundação, subiu a estrutura, fez o acabamento. E o resultado final? O resultado não é só ter mais autoconfiança, é algo muito maior, é alcançar soberania mental. Soberania mental. É ter a consciência de que o projeto está nas nossas mãos. É um poder que ninguém pode dar, só a gente pode assumir. É a responsabilidade de ser o arquiteto da própria mente. No fim das contas, o único limite que realmente existe é aquele que a gente aceita como verdadeiro. Então, beleza. Por onde começar a obra hoje mesmo? Primeiro passo, criar e repetir em voz alta uma declaração de autoconfiança. Segundo, praticar a visualização todos os dias, para construir aquele modelo mental. E terceiro, ser muito seletivo com quem se passa o tempo. É hora de começar a montar o próprio Mastermind. Olha, a planta do projeto está na mesa. As ferramentas estão aí. A decisão de começar a construir é de cada um. Então, fica a pergunta no ar. Qual é o primeiro tijolo que vai ser assentado hoje, nessa construção da soberania mental?